será que a sociedade, que o aparelho social está preparado para atender às nossas necessidades e os nossos direitos? Quem nos orienta, quem nos esclarece, é Afonso Escosteg, que é o idealizador do movimento Sociedade Sem Idadismo. Como vai, Afonso? Boa noite, seja muito bem-vindo ao De Bem com a Vida. Muito obrigado pelo convite e vamos lá, né? Vamos a elas, né? Vamos às perguntas, Vamos né? a elas. A conversa. Afonso, antes de mais nada, existe a diferença entre etarismo e idadismo ou é tudo a mesma coisa? Não, são diferentes e é fácil de explicar. Hoje, se nós falamos a palavra etarismo, o que vem na mente das pessoas? Preconceito contra idosos. E essa expressão ela é naturalmente excludente e limitante. Por que limitante? Primeiro porque a palavra idoso ou idosa ela é um carimbo que se bota na testa das pessoas quando completam 60 anos e limita a possibilidade da gente enxergar toda a complexidade que as pessoas têm como pessoas que são, e não apenas serem classificadas por sua idade. E muitas vezes iguala também as pessoas de 60, 75, 80 anos, jogando todas no mesmo baú, digamos assim, sem possibilitar essa visão de toda a complexidade e a diversidade que as pessoas apresentam. E ela é excludente, porque quando nós falamos em preconceito, as pessoas costumam, inclusive, dizer assim, preconceito, uma ideia anterior. Previamente. Previamente. Essa ideia previamente estabelecida, no conceito do idadismo, trazido pela própria ONU, na questão da década do envelhecimento saudável, ela pressupõe um tripé de formação, que é os estereótipos, que é isso que nós chamamos de pré-conceito, a questão do próprio preconceito, que são sentimentos gerados pelos estereótipos, pelas ideias que nós formamos, e daí partimos para as discriminações, e muitas vezes discriminações que ressaltam a violência que se pratica contra as pessoas idosas. Então o idadismo ele é muito mais inclusivo, porque ele permite que a gente faça programas e ações abordando lá na infância os estereótipos que são formados, já na fase mais adulta os preconceitos, os sentimentos que nós sentimos, para evitar que as discriminações aconteçam. Então, a ONU adotou a expressão idadismo, nós estamos adotando também por ela ser muito mais inclusiva. Falando em nossas lembranças, Afonso, e as nossas experiências, tu que estás assim mergulhado nesse oceano, que, como eu digo, que é o segmento que mais cresce no Brasil, inclusive no Brasil, e que com certeza será a maior fase da vida, né? Porque hoje nós estamos preparados para viver muito. E a pergunta que eu te faço é: nós vivemos e pensamos como os nossos pais ou já pensamos diferente? Não, nós já pensamos fundamentalmente diferentes, até porque a nossa geração, a partir dos boomers, né, como já, e os X e millennials, já são uma geração que começaram a trabalhar com essa mudança tecnológica toda, né, que hoje a geração chamada geração Z, que é puramente digital, que ela acha que o mundo nasceu no digital, nós sofremos essa transformação. Nós tivemos a possibilidade de, lá na década de 60, 70, de uma série de movimentos de transformação social, movimento feminista, o movimento negro, o movimento indígena, vários movimentos LGBT. E quando a gente começa a estudar esse assunto do envelhecimento, a gente percebe que não existe um movimento que trate dessa questão não só do envelhecimento, como do idadismo. E quando a ONU lançou, já entrando na década do envelhecimento saudável... Nós já estamos nessa década. Já estamos, que essa década começou em 2021 até 2030. Até 2030. E a ONU chamou a Organização Mundial de Saúde e as suas regionais, no nosso caso a Pan-Americana de Saúde, para que fizesse uma campanha mundial contra o idadismo. E uma das propostas, uma das recomendações desse relatório que foi preparado pela Organização Mundial da Saúde é exatamente que se formem movimentos sociais no sentido de combate ao idadismo e de
trazer para a pauta da sociedade a questão do envelhecimento. E isso não estava sendo feito. A gente não observa nenhum. Foi daí que veio a ideia de criar um movimento. Por isso que tu criaste esse movimento a ideia de criar um movimento Sociedade Sem Idadismo. Não só por isso, claro, isso se originou nas enchentes, tá? No período da enchente, por experiências que eu tive acompanhando famílias. Quer dizer, né? que ele é bem recente, esse movimento. Ele é recente, ele tem 2 meses. Nossa, ele e vocês já fizeram. A próxima pergunta seria essa. Pelo histórico que eu vi, a gente imagina assim que ele tenha sido já planejado, mas não, ele é recente, ele tem meses. Ele tem 2 meses, na verdade, completou dia 24 agora. Na verdade, ele foi bem planejado, eu criei, né, idealizei, fiz o site, fiz toda a situação. E, em função da questão da enchente, eu escrevi uma crônica, até pela situação que eu acompanhei, que eu participei, uma família lá na Vila Farrapos, de uma colega. Eu estive lá no primeiro dia que ela conseguiu retornar à casa e eu abri junto com ela a casa. É simplesmente terrível a gente ver o que acontece numa situação dessas e o que acontece com as famílias. Sim. E a mãe dela é uma pessoa também já idosa, com algumas dificuldades de saúde, e outras situações durante aquele período, e vendo que a própria a prefeitura demorou muito para abrir um abrigo só para idosos, levou mais de 20 dias. Então, uma série de circunstâncias me fez perceber que não estamos preparados para lidar com a questão do envelhecimento. E as políticas públicas que deveriam atentar para esse segmento? Aí vem uma questão importante. Nós temos bastante assim, políticas públicas, vamos dizer. Mas são políticas que vão cuidar, muitas vezes, da saúde, vão esparramar academias ao ar livre para que as pessoas idosas possam praticar alguma atividade, mas não existe uma política social, eu não falo nem pública, social no sentido de dizer, gente, estamos envelhecendo como sociedade e a própria sociedade não está se mexendo para isso. Nós não estamos ainda nos encarando como uma sociedade que envelhece. Essa que é a grande realidade. Então, a política pública, além de ser uma política voltada para aspectos mais práticos, que são necessários, saúde, enfim, uma série de situações, nós precisamos também de uma mudança cultural que traga para a pauta da sociedade a discussão sobre como nós queremos ser essa sociedade envelhecida lá na década de 50. Em 75, quase 50% da população brasileira vai ser idosa. Os jovens de hoje, de 20 anos, serão idosos daqui a 50 anos. Como nós queremos essa sociedade? Vamos deixar que eles cheguem aos 60 anos para se pensarem? Não. O nosso dever, acho eu, como já pessoas que estão nessa situação, comecem a pensar agora que sociedade nós queremos deixar para esses jovens que serão as pessoas idosas no futuro. E não temos isso ainda. Perfeito, perfeito. Você que nos assiste, que inclusive recebe esse programa, sabe, Afonso? Esse programa ele é pensado exatamente para esse público da geração 50 a mais. E para aquelas pessoas que ousam pensar o futuro e querem chegar nessa fase, nesta etapa, vivendo de uma forma plena. Quem nos ouve e quiser saber mais a respeito desse movimento maravilhoso que tu estás edificando, né? Tu criaste e agora está trabalhando com uma equipe, uma equipe, né, que está contigo. A gente pode colocar o Instagram aqui para as pessoas visitarem. Nós temos o Instagram, que é @idadismo. Nós vamos colocar aqui. Tem o site, que é o idadismo.net, com bastante informações, nós temos o que a gente chama dos colaboradores, que são as pessoas que gostam de escrever sobre esse tema, então tem todo um portal ali que a gente publica, né? E temos também o Facebook, que é Sociedade Sem Idadismo. Depois eu posso até te passar também por escrito. Aí, nós vamos colocar o Instagram. E você que está conosco nessa conversa, faça uma visita no Instagram. Nossa,
é um descortinar de informações e de experiências que o Afonso Skostegui e toda a sua turma e todo o seu time estão colocando ali muita mente e coração para que a gente pense, né, Afonso, num futuro que venha saudável, que venha pleno e que venha cheio de respeito aos nossos direitos. Teu recado final para o nosso público, que é o público do movimento. Não, eu fico agradecido até pela oportunidade que tu está proporcionando, né, como membro do grupo Com lá certeza. do movimento, né? De carteirinha. E que a gente faça isso, que a gente consiga, através do movimento, que muito embora seja ainda jovem, digamos assim, porque o idadismo tem isso, o idadismo ele é mais amplo, né? Nós temos a questão do idadismo contra os jovens, que sofrem problema no mercado de trabalho, uma série de situações. E que a gente possa, então, através desse movimento, na medida em que ele crescer, causar essa mudança cultural na nossa sociedade e trazer a questão do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo e do idadismo para as discussões dentro da nossa sociedade. Muito obrigado. Imagina, nós é que agradecemos. O Afonso vai ser um dos nossos colunistas, porque esse é um assunto